Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Olá, irmãos, a paz, tudo bem? Nós estamos aqui fazendo a nossa caminhada e a gente sempre aproveita para gravar mais um vídeo. E estamos aqui nessa laguna aqui em São Pedro da Aldeia, nesse lugar maravilhoso. Fim de tarde, olha só, o sol se pondo lá atrás e a gente aqui gravando mais um vídeo para você aqui no nosso canal. E hoje eu queria compartilhar com você uma passagem bíblica que é muito conhecida do povo de Deus. Essa passagem bíblica ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Essa passagem bíblica ela fala a respeito da história de um homem chamado Zaqueu, que a Sociedade Bíblica Brasileira dá o título de O Publicano. Publicano era um judeu que cobrava impostos para Roma dos próprios judeus. Ou seja, os judeus odiavam essa pessoa que era um igual a eles, mas que cobrava impostos e muitas das vezes impostos abusivos. E essa passagem bíblica, ela se desenrola com esse pano de fundo. Um judeu que era rechaçado, que não era querido, que não era bem visto pelos seus próprios conterrâneos, pelos próprios judeus, e que cobrava impostos e normalmente impostos abusivos. E a palavra de Deus começa assim, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, pode destacar, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, o interessante nessa passagem bíblica é que lá nos versículos iniciais, a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele sabia que Jesus, ele estava andando por ali, por aquela região, e queria passar por um determinado lugar. E Zaqueu, ele se antecipa, vê uma árvore, sobe nessa árvore, e possivelmente ele fica pendurado em um dos galhos que davam para a rua, para ver justamente o caminho por onde Jesus viria, para ver Jesus passar. Porque com certeza Zaqueu já havia ouvido falar das grandezas e dos milagres que Deus havia operado. E a palavra de Deus diz que vem Jesus com aquela caravana, e quando Jesus ele passa ali por baixo daquela árvore, no versículo 5 a palavra de Deus diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, é engraçado porque Zaqueu deve ter sido surpreendido com essa inusitada parada de Jesus. Jesus, ele andando com a multidão, penso eu aqui que deveria ter muita gente pendurada na árvore, não somente Zaqueu, não somente nessa árvore, possivelmente em outras. E Jesus simplesmente para embaixo da árvore, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Irmãos, essa palavra, pois me convém ficar em tua casa hoje,
no original grego, essa palavra denota que Zaqueu fazia parte da missão de Jesus, passar por aquele lugar. Jesus não foi àquele lugar em vão. Jesus ele não foi àquele lugar à toa. Jesus ele passou exatamente por aquele lugar, porque Jesus tinha um propósito na vida de Zaqueu. E essa expressão aqui é a mesma expressão que é utilizada quando nós vemos aquela passagem de Jesus e a mulher samaritana. Jesus ele fala que deveria passar por Samaritana, por dentro de Samaria, porque era necessário passar por lá. E essa necessidade é a mesma necessidade que é expressa nessa passagem bíblica de Zaqueu. Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém, pois é necessário, pois faz parte do propósito para o qual eu vim aqui hoje, ficar em tua casa. E o engraçado é que a palavra diz que Zaqueu ele desce depressa e recebe Jesus com toda alegria. Mas existe um grupo, no versículo 7, que vendo tudo isso, murmurava, reclamava. Murmuração é uma reclamação descabida. E a palavra de Deus diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Por que isso acontecia, irmãos? Como eu falei no início, o publicano, ele era um judeu que cobrava impostos dos próprios judeus. Era uma pessoa que não era bem vista pelo judeu. O judeu, ele simplesmente não gostava do publicano, que era um igual a ele, que era uma pessoa que também tinha sua origem judaica, mas que essa pessoa simplesmente cobrava os impostos dos próprios judeus, do seu próprio povo. E impostos, muitas das vezes, como disse, exagerados. Ou seja, ele cobrava um valor acima do valor que Roma mandava cobrar, e ele tinha os soldados de Roma ao seu lado, porque ele representava Roma. Ele chegava lá e falava: ó, vim aqui cobrar o imposto. O imposto são 10 denários, uma suposição. E aí falava: não, mas semana passada o senhor não veio aqui, não eram 7? Ele falou: agora aumentou, são 10 agora. E me dá o dinheiro, senão eu te levo preso. E era mais ou menos assim que acontecia a cobrança de impostos. E esses publicanos eram odiados pelos judeus. E os judeus, quando veem aquilo, Jesus se hospedar na casa desse homem pecador, desse homem que cobrava impostos abusivos, as pessoas, de certa forma, reclamam, como nós possivelmente poderíamos reclamar. E a palavra de Deus diz no versículo 8 que Zaqueu ele percebe tudo aquilo. E a palavra de Deus diz que Zaqueu ele se levanta e diz ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho roubado, eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, o judeu normalmente entendia que a sua riqueza, ela vinha do próprio Deus. Quando um judeu era rico, ele entendia que ele era rico, porque Deus estava abençoando a sua vida. E esse homem que possivelmente enriquecera mediante a cobrança de impostos altos e abusivos, ele é tocado por Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus não fala nada, ninguém fala nada. Ele usa a expressão entre mentes, ou seja, diante daquele momento que aconteceu, ele percebeu as pessoas reclamando, ele viu Jesus, que ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, de que ele era o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. E Zaqueu, movido com seu coração contrito e quebrantado, ele fala assim: Jesus, olha só, eu resolvo. Essa expressão, eu resolvo, é uma decisão íntima e pessoal e irrevogável. É a mesma coisa, é a expressão parecida, evidentemente, salvo o idioma diferente, né, do grego para o hebraico, que Daniel, lá em seu livro, a palavra de Deus, Daniel resolve firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Foi uma decisão pessoal, uma decisão irrevogável. E aqui a gente percebe que Zaqueu fala assim: eu resolvo, Senhor, já é uma decisão tomada, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E ainda ele complementa, irmãos, e ele fala assim: se alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o interessante dessa
expressão de Zaqueu de 4 vezes mais é que, por lei, o judeu ele era obrigado, quando ele defraudava alguém, a restituir 2 vezes mais. E Zaqueu aqui, ele simplesmente, ele denota um coração transformado. Zaqueu aqui, ele fala assim, ó, o meu coração não está mais nas riquezas, o meu coração agora está em Ti, Senhor. E aí, irmãos, traz uma coisa para mim, para você, para todos nós. Às vezes a gente fala e a gente até censura as pessoas por causa de riqueza, por causa de bens financeiros. E o interessante é que essa passagem bíblica de Lucas, no capítulo 19, ela é um capítulo depois justamente daquela passagem do jovem rico, que o jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus fala para ele guardar os mandamentos, guardar a lei e amar, honrar teu pai e tua mãe, guardar todos os mandamentos. E ele fala assim, eu tenho feito isso desde a minha juventude. E a palavra de Deus vai e diz assim, Jesus fala assim, capítulo 18, ali no versículo 22. Ouvindo Jesus isso, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E a palavra de Deus diz no versículo 23 que aquele jovem, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí a gente continuando, irmãos, no capítulo 18, Jesus ele fala, vê aquele jovem triste e fala assim, quão dificilmente entrará no reino dos céus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Irmãos, Lucas era médico, era um historiador. Lucas não foi um apóstolo de Jesus, mas andou com os apóstolos de Jesus, com um dos seus apóstolos. Lucas era um homem que no seu evangelho e lá no livro de Atos dos Apóstolos, que são os livros do Novo Testamento que foram escritos por Lucas. Lucas ele coloca tudo em ordem cronológica. Lucas organiza as coisas de forma sistemática. E Lucas, na sua organização do seu evangelho, que recebe seu nome, ele colocou no capítulo 18 a impossibilidade de um homem rico entrar no reino dos céus. Mas logo no capítulo 19, ele coloca a passagem onde Zaqueu, onde a Bíblia diz que era um homem riquíssimo, lá no versículo 2 do capítulo 19, que esse homem rico, cheio de bens, ele se quebranta na presença do Senhor. E ele entrega tudo o que tem, simplesmente para fazer a vontade de Deus. E o grande problema, irmãos, não está na riqueza. O grande problema não está no tesouro. A palavra de Deus diz que onde nós colocamos o nosso coração, se o nosso coração estiver no nosso patrimônio, nos nossos bens materiais, no nosso dinheiro, nos nossos recursos, é esse o grande problema. O problema não é você ter recursos financeiros. O problema não é você ter uma vida abençoada e abastada. O problema é aonde nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança. Se nós confiamos nas riquezas, no dinheiro, naquilo que o dinheiro e que os recursos podem nos dar. Então, Zaqueu, esse homem agora transformado, ele diz que dá metade dos seus bens aos pobres e ele diz que devolve 4 vezes mais, ou seja, 2 vezes além do que era mandado, determinado pela lei. E esse homem agora tem uma sua vida transformada por Cristo. E a palavra de Deus diz no versículo 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus, ele iguala Zaqueu a todos aqueles murmuradores, a todos aqueles que estavam reclamando, porque Jesus entrou na casa dele de um homem pecador. E o engraçado e o incrível é que quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para as coisas que Jesus fazia, Jesus ele ia até o pecador. Jesus ele não esperava o pecador vir até ele. Jesus ele ia ao encontro do pecador. E Jesus ele sempre, irmãos, em seus sermões, em suas ministrações, em sua palavra, Jesus ele sempre levou o renovo
a transformação àqueles que viviam em trevas. Jesus, ele sempre transformou as pessoas através do seu toque de amor. E assim devemos ser eu e você, irmãos. O versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, ele termina dizendo, Jesus falando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, irmãos, ele não veio para os sãos. Jesus, irmãos, ele não veio para os que estão curados, sarados. A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para os doentes, para os enfermos de coração e de alma. Então que eu e você, que nós, servos do Altíssimo, nós possamos ser movidos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas e possamos agir conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos mova para que nós possamos verdadeiramente transformarmos vidas através da ação de Deus, mediante o Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos levar o amor, para que nós possamos levar a palavra de Deus. Então, assim, que nós possamos ter esse coração contrito e quebrantado de Zaqueu, que nós possamos verdadeiramente nos alegrar na presença do Senhor, que nós possamos receber ao Senhor em nossa casa, ou seja, receber o Senhor em nossos próprios corações, através do Espírito Santo dele. Que Deus, ele abençoe a sua vida, que Deus, ele abençoe a sua casa, que Deus, ele abençoe e proteja a sua família, e que nós possamos ser movidos pela ação de Deus, sempre. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a todo tempo no caminho dele, que nós possamos constantemente fazer a vontade dele, apesar de nossos pecados, apesar de nossas falhas, de nossas ações que desagradam a Deus, de nossas omissões também que o desagradam. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever, que você clique aqui nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, inscrever-se, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, compartilhe as nossas mensagens se você se sentir abençoado. Vamos inundar a internet, vamos inundar o mundo com mensagens de esperança, com mensagens de alegria, com mensagens de paz. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.